onde quer que seja que escondes teu tesouro, ali também está teu coração. Se aqui na terra o esconderes, ladrões podem roubá-lo, ou podes escondê-lo lá no céu. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. No programa de hoje receberemos a visita do Dr. Maurício Dair Daúde Filho, que é psicólogo, especialista em terapia cognitivas e também especialista em dependência química, coordenador do setor de psicologia em Centro de Tratamento para Dependentes Químicos. Tem uma porção de coisas que esse doutor é. Caramba! Experiência em terapia de grupo baseado nos 12 passos de AA, narcóticos. E também psicólogo clínico no Centro de Saúde Mental Rocha Brasil. Nós já tivemos uma companheira sua, aqui a doutora Valéria, que foi um prazer muito grande. Vocês formam um grupo lá, um elenco maravilhoso, tenho certeza. Uma família. Uma grande família, não é? Muito obrigado pela presença. E hoje falando sobre o tema, uso, abuso e dependência e o que é necessário para essa mudança. É um tema, assim, que é muito político e muito interessante, porque muitos, até nós profissionais, às vezes não sabemos fazer a diferença da dependência e de um usuário abusado, não é verdade? Então, portanto, você, assinante, se tiver alguma dúvida, entre em contato conosco através e-mail programabc@netservicos.com.br e você será sanado da sua dúvida, porque a minha eu vou tirar agora. Porque realmente esse tema, e assim como você colocou, uso e o abuso, muitos profissionais fazem confusão e não sabem fazer essa divisão. E acaba muitas vezes a pessoa sendo colocado como um dependente e na realidade não é. Então eu gostaria que o Dr. Maurício nos explicasse. Sim, é muito importante fazer essa divisão. Muitas vezes na experiência clínica, chega algum familiar, de algum pai ou mãe de adolescentes, e porque descobriram algum tipo de droga na mochila, no estojo, no armário, na gaveta, e a primeira atitude é: meu filho tem um problema com drogas. E muitas vezes não é isso. Muitas vezes tem que saber bem a diferença, porque se eu tratar um usuário social, vamos dizer assim, como um dependente, não vai dar certo o tratamento, eu vou estar criando uma situação de desconforto para essa pessoa, né? Então é importante se dividir o que é uso. O uso é aquele uso esporádico, social, né, em alguma situação específica, né? Quando já se tem um uso problemático, já existe um comprometimento biológico, psicológico, né, e social, né? E a dependência é aquilo que já toma conta do comportamento, da vida do usuário no seu dia a dia, como se ele vivesse para usar e usasse para viver, né? E isso é numa linha contínua, porque ninguém começa dependente, começa como usuário. Por isso é importante se ter um olhar, né, para toda essa situação. Vamos entender o que está acontecendo, qual é a razão, né, qual é o papel desse uso dessa droga na vida dessa pessoa. Sem dúvida. O que é interessante, doutor Maurício, é assim, o que eu percebo que para o alcoólico, normalmente, assim, a sociedade tem um estigma diferente
para aquele que usa droga. Até a própria família. Fala, é drogado. Pegou, por menor que seja a substância, já o adjetiva como um drogado. E o alcoólico, normalmente, até a própria família passa um pano. Não, seu pai trabalha, ou não, ele bebe de vez em quando. A própria família é tendenciosa a achar que o álcool é uma coisa mais aceitável. E qualquer outra substância que não seja o álcool, tudo bem que é uma droga lícita. Há uma diferença, você percebe isso? Sim, há uma diferença importante, né, em tudo isso, né? Porque o álcool ele é aceitável socialmente, né? Se a gente pegar a história de como se começou a utilização do álcool, ela já vem dos tempos primórdios, né? No começo da humanidade, o álcool já fazia parte, né? Com a Revolução Inglesa, né, começou a se partir do fermentado para o destilado, que foi onde começou a Revolução Inglesa Industrial, eu digo, né, começou a se formar as cidades, os guetos em torno dessas indústrias. E o álcool teve um papel socializador nisso, né, e essa é uma cultura que vem, né, sendo contínua, como que o uso do álcool serve como status, muitas vezes. Né? Quando você está num grupo de pessoas e alguém não bebe, essa pessoa é tido como se ela tem algum problema. Verdade. Né? E a droga já tem um outro olhar para isso, né? A pessoa que faz o uso, ela já até é tida diretamente como já tem um problema. Então, ela é marginalizada, ela é muitas vezes julgada, né, como uma pessoa fraca, sem caráter, né? Coisa que no álcool muitas vezes não existe isso. Para mais para frente, se percebeu que o álcool está trazendo um problema sério. Inclusive, é uma das drogas que traz mais problemas para o usuário, né, e para sua família, para tudo que está em torno dele. Você encontra assim mais facilidade de abordar um alcoólico ou um dependente de outras substâncias que não seja o álcool? O alcoólico é mais difícil. É mais difícil? É mais difícil pelas próprias características, né? A negação é muito forte no alcoólatra. Muitas vezes ele fala assim, olha, eu construí minha vida, eu tenho família, eu tenho negócio, eu fiz tudo, né, e não tenho problema. O usuário de droga, a gente costuma dizer que o fundo de poço vem mais rápido. Né? Os problemas aparecem mais rápidos. Você pegar hoje essas drogas sintéticas, ou até mesmo o crack, a cocaína, o tempo dela para ela já começar a se trazer, deixar de ser usuário social e se tornar problemático é muito curto. Às vezes é meses, semanas, dependendo da maneira que o usuário a utiliza na sua vida, na sua relação que ele tem com essa droga, é muito rápida. O álcool já parece que tem um tempo maior. Isso também foi um mito que muitas vezes foi se criando, mas hoje, outro dia eu estava conversando com uma colega de trabalho, ela falou assim, muitas vezes não dá tempo para perceber que está tendo problema com álcool. A pessoa teve um acidente, né, faleceu devido ao uso do álcool, teve um acidente de carro, né, teve outras complicações e que muitas vezes não deu nem tempo de ser detectada uma dependência. Perfeito. Mas, por exemplo, em relação ao álcool, eu vejo assim, muitos profissionais, quando um alcoólico chega assim, para fazer uma consulta, devido à complexidade, e infelizmente me parece que primeiro o sujeito precisa ter o problema para procurar um tratamento, e o álcool traz complicações físicas em primeiro lugar. Se esse olhar, como o senhor disse, o enfoque não seria assim, você é um dependente, mas assim, é um usuário abusivo, porque ele tem tantas coisas, o álcool debilita-o fisicamente, porque o sujeito não se alimenta, então ele já vem com um aspecto físico feio. E se a abordagem clínica fosse, você precisa não falar da sua dependência, mas tratá-lo primeiramente, fisicamente, emocionalmente, para se chegar lá e num processo de conscientização do médico para com o paciente. Porque se chegar no primeiro impacto, ele vai falar que não bebe.
que não tem problema. Sim. Não é? E eles vêm já degenerados fisicamente. Não é mais ou menos por aí? Sim. Que teria que se tratar muitas coisas antes de falar da dependência? Eu costumo colocar da seguinte maneira. Acredito que a melhor maneira de se tratar essa situação é chamar o paciente para participar e não para reagir. Se eu já acusar ele que ele tem já um problema, que ele tem dependência, que ele é um alcoólatra, ele já ouviu isso várias vezes, porque ele já está chegando no consultório, já disseram isso para ele. Né? Então, muitas vezes, fazer um pensamento que a gente chama de questionamento reflexivo, para ajudar o paciente a pensar, será que esses problemas físicos que ele está tendo não pode estar sendo causado pelo abuso do álcool? E aí, junto com o paciente, é como pegar ele na mão e caminhar junto com ele. Né? Aí, por isso que eu falo, chamar ele para participar e não para reagir. E aí ele começa a pensar. Uma coisa que é muito importante no tratamento, seja de álcool, seja de droga, é a conscientização. Né? Eu, quando estou fazendo um tratamento ou recebendo pela primeira vez um paciente, ajudar ele a conscientizar que ele está tendo um problema. Começa aí o processo da mudança? Exato. Começa da conscientização. Então, vamos pegar assim, eu gosto de usar muito uma teoria que a gente chama de entrevista motivacional, que começa assim, elas são algumas fases. Imagina uma espiral de um caderno, né, onde a pessoa está lá embaixo, quando ela não acredita que tem problema nenhum, não consegue enxergar esse problema, né, então ela não faz movimento nenhum. Conforme vai se questionando, vai ajudando a pensar nisso, ela começa a ter uma consciência de que está tendo um problema. Muitas vezes não acredita que é só o álcool. Aí ela começa a muitas vezes, externalizar. É o meu chefe, é a família, é a minha mulher, é meu filho, é a falta disso, é aquilo, tal. E começa a externalizar o problema, mas não olhar para ela. Aí, num outro momento, ela começa a perceber, bom, eu tenho um problema, preciso fazer algo. É o momento que a gente chama de preparação. Ela começa a se preparar para uma ação. E essa ação, então, começa, a gente usa alguns termos, algumas técnicas para redução de danos. Então, quer dizer, se eu saio com aquele grupo, eu sei que eu bebo muito, então eu começo a não sair com aquele grupo, eu vou reduzindo, né, esse estímulo que me faz beber. Então, as situações de risco, nesse movimento de mudança, você iria alertando para situações de risco. Sim. E de não risco, para que facilitasse modificações de comportamento. É a conscientização. Fala assim, bom, se eu sei que se eu entrar na jaula do leão, ele vai me morder, eu não vou entrar na jaula do leão. Mas eu vou me preservar. Então, a pessoa começa a ter essa consciência. Né? E aí ela começa um processo de mudança. Só que no caso do álcool e outras drogas, existe toda uma parte física. A gente nunca pode esquecer que somos biopsicossociais. Sem dúvida. Né? Então, existe a parte física disso. O álcool é uma das drogas com um maior agravante físico. Né? A dependência alcoólica, inclusive os seus sintomas, é muito grave. Então, precisa ser tratado. Então, muitas vezes, precisa se tratar os sintomas primeiro, para depois a pessoa, junto com esse tratamento,